A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrita no livro de Isaías, capítulo 44, versículos 3 e 4, no livro de Joel e de Atos. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva com salgueiros, junto aos ribeiros das águas. A passagem que acabei de ler diz que Deus derramará água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramamento do Espírito Santo é falar de avivamento espiritual. E avivamento começa exatamente quando a igreja sente que está vazia, seca e árida. Então, como o solo seco e sedento, ela clama pelas chuvas torrenciais do Espírito Santo. Deus não derrama seu Espírito sobre uma igreja autossuficiente, arrogante e cheia de soberba. Precisamos admitir, irmãos e irmãs, que o maior obstáculo ao derramamento do Espírito Santo é o pecado da igreja. Não podemos fingir que não vemos através de escândalos diversos que a realidade é de crentes acostumados com o pecado e com a vida descompromissada com Deus. Os empregados crentes fazem corpo mole no trabalho e são relapsos. Os patrões crentes muitas vezes agem como aqueles que não conhecem o Senhor. Os estudantes crentes são alunos medíocres e não dão o melhor de si em seus estudos. Os cônjuges crentes são amargos, vivem em constante discussão com maridos brutos e esposas sem sabedoria. Os jovens crentes não têm tido pureza no namoro. As jovens se casam grávidas e o povo de Deus já não fica mais corado de vergonha diante do que assistem na televisão. Além de péssimos filhos, algumas pessoas vão à igreja familiarizada e não têm mais prazer na casa de Deus. Se não bastasse, a hipocrisia e o farisaísmo são base das ações de muitos líderes nas igrejas. Muitos usam máscaras, sendo verdadeiros atores. O pecado da mágoa e do ressentimento ocupam os corações e a igreja repleta de pessoas com feridas abertas e não curadas. Querem dar a impressão de que a luz de Deus ainda está em seus rostos, como estava no rosto de Moisés, segundo Coríntios 3,13, tendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Segundo Timóteo 3,5, o povo de Deus está precisando de restauração e purificação. Só o Espírito Santo pode convencer-nos de pecado. João 16, 8 e 9. Só as águas do Espírito podem trazer essa purificação. Quando o Espírito é derramado, há sede de santidade, há abandono do pecado e uma atração divina para o novo viver. Deus quer trazer sobre a sua igreja o derramado do seu Espírito. Apesar do quadro, não há motivos para desespero. O derramamento do Espírito é precedido de uma consciência da crise, seja ela qual for. Quando pensam que é o fim da igreja, no fracasso dos homens, Deus se manifesta para avivar o seu povo. Deus quer derramar sobre todos nós e sobre todas as igrejas. Quando a sede de Deus for tão forte em nós que a maior e a mais urgente necessidade do nosso ser for o próprio Deus, o avivamento virá do céu. Quando Deus for mais necessário que a saúde, que o dinheiro, que a solução imediata dos problemas, quando Deus for mais necessário do que a realização ministerial, mais do que qualquer outra coisa nessa vida, Deus se derramará e a nossa vida passará a ter propósito. Quem está saciado sabe qual é o propósito da sua vida. Está pleno em Deus
e sua agenda, a agenda da sua vida, passa a caminhar no mesmo tempo de Deus. Sua vida caminha no compasso de Deus. Joel 2,28 diz: E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Sabe o que é que Joel 2,28 nos mostra? Que o azeite deve ser derramado sobre os nossos filhos, nossos jovens e sobre nossos idosos. É tempo de você ser molhado pelo azeite que Deus está derramando sobre a sua igreja. Há uma promessa para aqueles que desejam ser testemunhas. Atos 1,8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tenho observado muita gente em busca do poder de Deus, mas lembremos que o poder do Espírito só é genuinamente dado àqueles que têm como meta de vida serem testemunhas. Enquanto você não se submeter aos princípios divinos e deixar esse fingimento da casa de Deus, o avivamento na sua vida jamais chegará e você jamais habitará no reino de Deus. Atos 2,39 diz: Porque a promessa vos diz: respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa de Deus é rica e linda, porque Ele não quer apenas você, Ele o quer como um instrumento de evangelização. E a partir disso, perguntamos: o que deve fazer? Pedro lhe respondeu no verso precedente: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É necessário a purificação de nossa alma. Não há outro remédio melhor do que você se batizar no Espírito Santo. Ele tem que habitar constantemente em seu coração, pois ele é harmonia, paz e alegria. É preciso ser submergido pelo Espírito Santo. É assim que Deus quer você transbordando o divino amigo. Deixe Deus agir em sua vida. Você que tem um problema em sua família, com seu filho, marido e mãe, não se desespere, pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Atos 2:39. Deus chama a todos, mas a providência é de poucos. E quando o Senhor nos fala e nos chama, temos a obrigação de nos apresentar a Ele, questionando-nos: qual é a minha obrigação de evangelizador? A resposta é o testemunho de sua vida, pois este leva e levará muitos ao Senhor. Por isso, seu testemunho de vida é muito importante. Quando Deus o chamar, você precisa se apresentar a Ele. Não adianta você jogar semente na terra seca, sem adubo. Ela poderá até brotar, mas não terá a fortaleza de permanecer. E assim acontece conosco e com nossa vida em Deus. Portanto, se não adubarmos nossa vida em Deus, não teremos forças para ser testemunho, para depois falar do Senhor e da mudança de vida com o Espírito Santo.